quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se candidatou pela primeira vez, quando ele foi eleito, ele concorreu com um senador republicano chamado John McCain. Barack Obama é democrata, né, do Partido Democrata. Os Estados Unidos tem esses dois grandes partidos, o democrata e o republicano. O senador John McCain morreu agora esse ano, aos 81 anos de idade. E ele era considerado um herói de guerra. Ele lutou na guerra do Vietnã. O avião dele foi derrubado sobre Hanoi, capital do Vietnã do Norte. Ele estava fazendo um voo de reconhecimento. Então ele foi preso, ele sofreu ferimentos graves e deixaram sequelas para a vida toda. E ele foi preso e torturado, embora os vietnamitas neguem, o diretor da prisão onde ele ficou negue que ele tenha sido torturado, mas ele consta que ele foi torturado, mas sobreviveu e então, enfim, veio a se candidatar. A opinião dele sobre a tortura, eu já ouvi dizer que não era favorável à tortura como método de interrogatório. Ele não considerava a tortura um método eficaz de obtenção de informações. Ele era um homem com autoridade para falar sobre isso, né? Porque ele foi torturado. Ele criticava as técnicas de afogamento, por exemplo, né? Que é muito comum, a gente vê muito isso em filmes, né? Muito usado. Foi usado aqui, inclusive, durante a ditadura militar. Enfim, e possivelmente é usado até hoje, aí, por esse Brasil, sei lá, nos porões do sistema legal. Eu não sei, não estou afirmando, apenas é uma possibilidade. Eu não posso dizer a vocês que eu tenha uma opinião fechada a respeito desse tema. Porque eu fico imaginando uma situação hipotética em que uma pessoa que eu amo seja sequestrada, tenha sido sequestrada, e aí a gente prende, a gente consegue prender o sequestrador e ele eventualmente se nega a dar informação, né, de onde está a pessoa que ele sequestrou, a pessoa das minhas relações que ele sequestrou. Numa situação dessas, francamente, eu não tenho posição fechada e eu não sei como é que cada um de nós reagiria. Mas é uma situação hipotética, né? Admito. Bom, assim, a princípio, claro, eu pessoalmente acho a tortura um horror, né? Um horror. E é claro que não se pode aprovar isso como instrumento de Estado, né? Como tantas vezes já foi usada como, né? Inclusive aqui no Brasil, não apenas no regime militar, provavelmente durante a ditadura de Vargas, né? O Estado Novo, acho que vocês têm informação a respeito, se não tem ainda vão estudar. Agora, a única coisa que eu tenho certeza a respeito desse assunto é o seguinte: o torturador eu o coloco no nível mais baixo de uma escala numa escala humana, digamos assim, né? Eu o coloco num dos níveis mais baixos, né?
porque numa escala ética, né, de relações, o torturador é aquele que, para exercer bem a sua função, como qualquer outra pessoa, né? Qualquer pessoa, para exercer bem a sua função, a sua profissão, aquilo que ele faz, é preciso que essa pessoa goste do que faz. Então, um bom torturador é aquele que gosta do que faz. E o que ele faz é infligir sofrimento no outro, né? Então, numa escala ética, né, que se a gente constrói a partir daquele mandamento, né, é um mandamento religioso, mas também é uma regra ética, que não precisa ser religiosa, né? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que te fizessem. Não infligir sofrimento ao outro é um princípio ético, né? Sofrimento desnecessário, pelo menos, que às vezes é preciso infligir sofrimento para curar uma pessoa, mas isso é uma outra coisa. Mas enfim, o torturador, para ele ser um bom torturador, ele tem que gostar do que faz, né? Então, e por isso eu o coloco numa escala dos mais baixos, dos mais baixos lugares, né, como ser humano. Agora, existe alguém que eu coloco ainda mais baixo do que o torturador. É a pessoa que elogia o torturador. Porque vamos admitir que a tortura seja eventualmente necessária, como nesse caso hipotético que eu citei, né? Um caso extremo. Então, eventualmente... Bom, mas isso assim é uma exceção, não é? Agora, isso não faz com que a tortura em si e o torturador que a tortura seja algo elogiável e que o torturador seja alguém que mereça elogio, não é? Então, abaixo do torturador, numa escala humana, eu coloco aquele que elogia o torturador. Beijos, abraços, fiquem bem, se cuidem.